Olá, corredores e corredores, tudo bem com vocês? O assunto hoje é fortalecimento. Você que já corre e quem está começando a correr também e assim como eu não gosta de musculação, eu tenho a solução. Eu trago uma alternativa para você ganhar força muscular. Quer saber como é? Vem comigo! Bom, estou aqui no estúdio de Pilates com a fisioterapeuta e instrutora de Pilates, a Marcela. Ela é minha professora de Pilates. Para quem me segue no Instagram já viu que eu postei lá sobre o Pilates aqui em Manaus e também lá no Rio, que eu já fazia. Eu comecei o Pilates ano passado, né, no meio do ano, para aquela maratona muralha que eu queria assim chegar bem com força, não me machucar, que era uma prova de muita descida. E que me ajudou muito também na corrida e na recuperação. O Pilates me ajudou muito, então eu gostei muito e indico para vocês fazerem. Então chega de blá blá blá, a Marcela vai falar pra gente um pouquinho sobre Pilates, como pode ajudar nós corredores e quais são os benefícios para nossa corrida e para os nossos treinos. Isso aí. A gente sabe, né, Poli, que tá aumentando muito o número de corredores, não só no Brasil, mas no mundo. É um esporte que é fácil, é barato, então as pessoas começam a praticar, de repente acordam de já estão praticando. Vou correr, quero emagrecer. Vou sair correndo por aí. E então é legal isso, é muito legal, porque quanto mais atividade física para todo mundo, melhor. Porém, a gente tem aqueles probleminhas de lesão muscular. Então assim, o volume de treino, a intensidade de treino, a falta de alguém para dizer na sua planilha quanto você vai correr ou deixar de correr, a biomecânica do movimento, tudo isso, se não for bem adequado, pode gerar lesão. E como que a gente pode melhorar essa biomecânica do movimento, né? A gente pode fortalecer a musculatura, melhorar a flexibilidade e entre outras coisas que a gente vai conversar bastante hoje sobre isso. Isso, E nós corredores normalmente não gostamos de musculação. Eu acho que são poucos, assim, a galera que gosta de musculação. Então o Pilates é uma ótima alternativa para a gente ter força, né? Parece, às vezes você olhando parece um exercício, nossa, que bobo, mas dói, gente, tô cheia de dor no braço. Então tá, Marcela, vamos começar falando sobre o impacto da corrida para o corpo. Exato, como eu já comecei a falar aqui, a falta de uma planilha correta para o volume e intensidade de treinos ideais, vamos dizer assim, é um agravante, tá? Para a corrida te gerar uma lesão. A falta de planejamento das provas de corrida, por exemplo. A gente sabe que existem corridas todos os finais de semana. E corridas de 5, 10, 15, 20, 42 quilômetros. Então, assim, até isso tem que ser planejado. Porque isso também gera um estresse na nossa musculatura, nos nossos tecidos moles. E aí a gente acaba gerando lesões. Além disso, a corrida é um esporte de muitos movimentos constantes, de movimentos repetitivos. Então a gente passa muito tempo, às vezes horas, com aquele mesmo movimento. E dependendo do tipo de piso, de terreno, isso também gera mais impacto ou não. Então tudo isso pode gerar uma lesão precoce ou tardia. Tá? Porque tem gente que logo que começa a correr já sente aquela dorzinha no joelho, ou depois de muito tempo de corrida, uma dor no quadril, alguma coisa mais séria, né? E a gente não gosta de ficar parado por causa de uma lesão, né? E existem vários tipos de lesões que são bem características do corredor, que a gente pode falar mais pra frente, em outros vídeos, com mais detalhes. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, que a gente fala. Então, vamos lá. Fala então quais são os benefícios do Pilates para nós corredores. Bom, então, para começar a falar do Pilates, eu preciso explicar para vocês um pouquinho o que é o Pilates e como é que a gente trabalha o Pilates. O Pilates, ele é baseado em 6 princípios. Então, o centro de força, que a gente não sabe, mas todos os movimentos do nosso corpo, até do dedinho da mão, do dedinho do pé, eles começam pelo centro de força. Então, nosso centro de força, que a gente chama de core, né? Então, é a partir do centro que a gente faz todos os outros movimentos. Então, é muito importante que ele seja trabalhado o tempo inteiro.
A concentração. Então, todos os movimentos que a gente faz na nossa vida, vamos dizer assim, elas exigem uma certa concentração, um controle, que já é outro princípio do Pilates. Então, aqui no Pilates, a gente trabalha muito realizar o movimento, concentrado no movimento, para que a gente obtenha um controle ideal para a gente ter resultado, entendeu? Então, são mais dois princípios, a concentração e o controle. A precisão de movimento, ou seja, ainda está dentro da concentração e do controle, porque se você faz um exercício com precisão, com perfeição, você melhora os resultados. Então, quanto melhor o controle, melhor a concentração, melhor a precisão do movimento. A respiração, que é outro princípio do Pilates muito importante, que a gente não está acostumado no nosso dia a dia a fazer. Porque o que acontece? Na nossa vida corrida, né? A gente acaba esquecendo de respirar. Respira de qualquer jeito e usa mais o ápice do pulmão para respirar. Então, no Pilates a gente trabalha uma respiração mais prolongada, digamos assim. E o último princípio, que é a fluidez do movimento. A gente sabe que nenhum movimento nosso é mecanizado, é robotizado. Todo movimento tem uma fluidez. E a corrida, a caminhada, ela tem uma fluidez também. Então, no Pilates a gente trabalha essa fluidez de movimento, tá bom? Então, são esses 6 princípios que são muito importantes e muito trabalhados aqui dentro do nosso estúdio de Pilates e qualquer Pilates que vocês forem procurar. No Brasil. Bom, e tem o core, né, Marcela, que eu já falei num vídeo aqui pra vocês, vou deixar aqui no card. O core é muito falado e é muito importante para o corredor, tem que ter não só o corredor, né, qualquer atividade física, né. Oi! Desculpa, gente. Qualquer atividade física tem que ter o core bem fortalecido para você conseguir ter um controle de todos os movimentos. Como eu acabei de falar para vocês, todos os movimentos do nosso corpo começam a partir do centro de força. Então, se você tem um core forte, e o core, o que envolve o core? Todo mundo acha que o core é só abdômen, mas o core não é só abdômen. O core é músculos mais internos do abdômen, tá? Mais profundos do abdômen. Músculos da coluna, músculos mais profundos e mais superficiais também. E o assoalho pélvico, que é o nosso períneo. Então, assim, aqui no Pilates a gente aprende como que a gente contrai tudo isso ao mesmo tempo para proteger a nossa coluna de qualquer lesão. Então, por exemplo, na corrida, que é um esporte de alto impacto, a gente precisa de um core forte, de um core preparado para aguentar o impacto da corrida. É mesmo? Senão... Isso, as costas. Exatamente, tem muita gente que desenvolve uma hérnia de disco ou alguma outra lesão na coluna por causa do impacto. E aí a primeira coisa que o médico fala é: não para de correr. E aí não é isso que a gente socorro. quer, de jeito nenhum. Então, o core forte é muito importante. E além disso, se você tem um core forte, um core bem preparado, você consegue manter uma postura alinhada. E uma postura alinhada é muito importante para o corredor também. Porque para a gente correr com uma performance boa, digamos assim, a gente tem que estar com a postura alinhada, a cabeça erguida, tá? Os movimentos dos braços também tem que estar alinhados com o nosso corpo, porque os braços não podem cruzar na frente do corpo, vocês já sabem disso também. Eu corro errado. Quando eu tô cansada. Os nossos joelhos não podem estar rodados, nem internamente, nem externamente. O nosso quadril também tem que estar alinhado. Então, toda a postura, ela ajuda na performance do movimento, na biomecânica correta do movimento. Então, postura, primeiro tópico importante que a gente trabalha muito aqui no Pilates, que é muito importante para o corredor também. Postura. Postura, por favor. E vamos falar agora sobre o fortalecimento, né? A força muscular, que é o tema do vídeo e é o que mais a gente quer saber, se ela precisa, né? Na corrida. Muita gente acha que o Pilates não trabalha força muscular, né? A gente vê milhões de pessoas achando que o Pilates trabalha só alongamento, por exemplo, mas tá todo mundo muito enganado. Porque a gente trabalha bastante a força muscular e a gente trabalha com movimentos combinados, o que é melhor ainda para o corredor, porque ninguém usa só uma musculatura quando está correndo, a gente usa um conjunto de músculos para a corrida, entendeu? Então, músculos
que estão envolvidos na corrida e aqueles que a gente acha que não estão envolvidos na corrida. Por exemplo, os músculos das costas, os músculos dos braços, porque a gente usa também os músculos dos braços. Afinal de contas, a gente precisa ter um movimento ritmado de braço, acompanhando a perna para a gente melhorar a nossa performance, né? Então, assim, a gente trabalha muito o fortalecimento do core, a gente trabalha muito o fortalecimento das pernas, dos membros inferiores, a gente trabalha bastante fortalecimento de panturrilha, que é um músculo que sofre bastante durante as corridas, principalmente corrida mais longa, né? Então, e a gente trabalha também fortalecimento de braços, por que não, né? Senão a gente fica com a perna forte e o braço mole, fraco. Exatamente. Mole. E além da gente trabalhar o fortalecimento, o que muita gente não sabe é que a gente melhora também a resistência muscular. E a resistência muscular é muito importante para as corridas longas, principalmente de 21 km para frente, né? Que é o caso de vocês que correm uma maratona. Que correm maratona, principalmente. Então vocês precisam de força muscular e resistência, que é muito importante também. Verdade. E você acabou de falar do alongamento, né? Que tem muita gente que acha que Pilates é só alongamento. Mas então, além de melhorar o fortalecimento, ajuda muito no alongamento, né? Que é muito importante também para a corrida. Muito importante. O alongamento e a flexibilidade, que melhora a capacidade física, que chama flexibilidade. Então é muito importante porque, por exemplo, numa corrida é importante que você tenha uma passada mais longa para você ter menos gastos energéticos. Então o alongamento é muito importante. Se você não tem uma flexibilidade boa, você não consegue atingir essa passada, por exemplo. Além do que, o alongamento e a flexibilidade, eles ajudam a gente a evitar as lesões, porque ele melhora o deslizamento das fibras musculares e aí envolve muita coisa fisiológica. Então, assim, se a gente tem uma musculatura mais retraída, né, a gente não consegue a gente não tem a qualidade de movimento ideal do nosso músculo também, das nossas articulações. Porque além do alongamento, a gente trabalha mobilidade articular. Então, tudo isso está envolvido nessa qualidade de movimento. Entendi, muito bom. E a respiração, Marcela, como que você já falou também lá no comecinho do vídeo, que o Pilates ensina assim, uma respiração diferente durante o exercício, né? Como que o Pilates pode ajudar durante a corrida também essa capacidade pulmonar? Como eu já te falei, nos dias atuais a gente não respira do jeito certo. A gente está sempre numa correria e estressado, então a gente usa muito o ápice do pulmão para respirar. No Pilates eu ensino a trabalhar a respiração mais completa, mais prolongada, uma inspiração mais profunda. E quando a gente trabalha uma inspiração mais profunda, a gente usa toda a nossa capacidade pulmonar, usa a base dos nossos pulmões que a gente não usa no nosso dia a dia. Então, a gente usa toda a capacidade que a gente tem do pulmão. E além da inspiração prolongada, a gente ainda trabalha também com uma expiração mais potente, digamos assim, que a gente solta todo aquele ar tóxico, digamos assim, entendeu? Então a gente solta todo o ar, a gente trabalha uma capacidade pulmonar completa. Então isso é muito importante para troca de gases. Entendi. E isso melhora a performance porque a gente também fadiga menos. Porque tem muita gente que reclama não só da fadiga muscular, mas porque não tem capacidade pulmonar mesmo para aguentar uma corrida mais longa, por exemplo. Aí atrapalha. É muito comum isso também, e no Pilates a gente trabalha essa capacidade. Então vamos falar agora sobre o equilíbrio muscular, que no Pilates a gente aprende muito a ter esse equilíbrio e ajuda também na corrida. O equilíbrio muscular nada mais é do que você ter as capacidades todas se casando, digamos assim. Então, a força muscular, a flexibilidade, tudo isso, e nos músculos agonistas e antagonistas. Então, se você tem um equilíbrio muscular bacana, legal, não tem um músculo mais forte do que o outro, um músculo mais alongado do que o outro, então a gente consegue manter um equilíbrio muscular. E isso resulta numa qualidade de movimento e evita a fadiga precoce também, que é muito importante para quem quer correr corridas longas. É verdade. E Marcela, tem mais alguma coisa assim muito importante que você quer acrescentar nessas dicas, sei lá,
Tem sim. Sobre o Pilates? Eu não diria que é o mais importante, mas é um dos mais importantes, que é a propriocepção. A propriocepção nada mais é do que você entender, ter a capacidade de perceber o seu corpo no espaço. Então, assim, quando você está correndo, que você não pode, por exemplo, abaixar a cabeça, não é o correto correr de cabeça baixa, olhar onde você está pisando. Então você precisa ter essa consciência corporal, esse controle motor, e tudo isso envolve uma propriocepção para que você consiga perceber o seu corpo no espaço e fazer as passadas de forma correta. E, por exemplo, se tiver um buraco na rua, por exemplo, se você pisar nele, o seu corpo tem a capacidade de corrigir essa pisada e você não causar uma lesão no seu tornozelo, por exemplo. Que acontece bastante também para quem corre na rua. Porque a gente sabe que as calçadas nem sempre, as calçadas das ruas nem sempre, nunca às vezes. Nunca. Tem esse nível ideal para o corredor. Então, assim, a propriocepção é muito importante e a gente trabalha muito no Pilates junto com equilíbrio, controle motor e consciência corporal. Muito bom. Bom, então antes da gente finalizar, eu queria saber qual que é o ideal de quantas vezes na semana, qual a frequência que a gente deve fazer o Pilates, né, para ter um fortalecimento, para ter um benefício, digamos, rápido e para a gente participar das corridas fortes. Legal. Essa pergunta é importante por quê? Porque isso também envolve a planilha de corrida. Qual o volume, a intensidade, em que momento da sua planilha você está, por exemplo, tem um momento de muito volume de corrida, tem um momento com menor volume, com mais intensidade. Então a gente tem que encaixar os treinos do Pilates com a sua planilha de corrida, se você tiver uma planilha também, né? Então, e é legal vocês falarem pro instrutor de Pilates, olha, eu sou corredor de maratona, ou eu sou corredor de curtas distâncias, de 5 km, eu sou só amador, enfim. É legal você ter essa conversa com o instrutor de Pilates, porque aí você consegue adequar. Por exemplo, a gente pode trabalhar mais uma flexibilidade no primeiro momento, para depois trabalhar mais força muscular. E aí, o ideal é que a gente faça no mínimo 2 vezes por semana. No mínimo, dependendo do seu volume de treino, do seu volume também de provas que você vai participar. Tipo, quantas provas no mês você pretende participar, entendeu? E isso tudo envolve. E depende também de como que estão as suas capacidades físicas. Como que está a sua flexibilidade, como que está a sua força muscular, isso tudo vai ser avaliado no início do seu programa de treinamento do Pilates. Então, a gente vai avaliar a postura, vai avaliar a força, vai avaliar a flexibilidade e a partir daí a gente pode dizer uma frequência ideal. Mas entre 2 e 3 vezes na semana, eu acho bacaníssimo. Que é bem particular, mas é no mínimo 2, né? Para ter resultado. Exatamente. Então, vocês viram, gente, que tem muita coisa sobre o Pilates, né? Muita coisa que é benéfica pra gente, então eu acho importante você procurar aí um estúdio de Pilates ou uma musculação se você gosta, né? O que tem que fortalecer sempre. Comenta aqui embaixo o que você gosta mais, se é Pilates ou musculação, se você já faz Pilates. E tem muito assunto também fora só o Pilates, tem até um assunto que eu quero fazer um vídeo também depois sobre a liberação miofascial. Né? É muito importante também. É importante. Eu conheci a liberação não faz muito tempo. Foi ano retrasado, eu acho. Eu não conhecia, eu vi num vídeo no YouTube. E eu fui no fisioterapeuta e ele me indicou fazer porque eu estava com um problema no joelho. E nem era joelho, era aquele... Tensor da face lata. Isso. Esse aí que é difícil de falar. E, nossa, melhorou muito. Então eu quero fazer um vídeo só sobre isso, né? Aí a Marcela vai nos ajudar aqui. Que também é muito, muito interessante, né, a liberação? É muito interessante porque a gente acha que a gente tem que trabalhar só o músculo e a gente começou a entender há pouco tempo até que os músculos não estão sozinhos. Então tem uma fáscia que envolve os músculos e que podem ajudar ou atrapalhar na qualidade do movimento dele, na qualidade da contração muscular. Então se a gente tem um músculo forte e não tem uma fáscia liberada, isso aí pode gerar algum problema também no futuro, ou talvez você nem consiga o máximo de força muscular que você conseguiria se você não tem essa fáscia liberada. Então é um assunto muito importante, que dá pra falar bastante e que é interessante fazer num vídeo separado só pra isso. Beleza. Então tá bom, é isso gente. Deixe as perguntas aqui embaixo se vocês tiverem alguma pergunta sobre o Pilates, sobre
alguma coisa que a gente falou aqui ou não, que a Marcela vai responder tudinho lá, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece do joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Eu vou deixar também as redes sociais do estúdio da Marcela aqui embaixo para vocês seguirem lá no Instagram, tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau! Tio Rodrigo, filma aí pra gente. Braço lá na frente. Vai, agacha. Agacha? Vai. Eu faço com você. Vai. Agacha e sobe. Vai. Agacha. 1, 2, 3 e todo mundo. Agachou. Subiu. De novo, agachou. Que linda! Subiu. Tá o vento ali, né? Bem nela. Lindeza.